Vamos falar da entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional, né, nessa sequência de entrevistas dos presidenciáveis. Nós tivemos, no primeiro momento, o Bolsonaro, depois o Ciro, e hoje, quinta-feira, 26, tivemos entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é candidato, mais uma vez, à presidência da República. Bom, o que já era de se esperar era que houvesse perguntas, pressão em cima do Lula sobre a questão da Petrobras, esquema de corrupção, coisa desse tipo aí, e a ideia da polarização, a ideia do MST, a questão do Centrão, já era de se esperar. E, claro, o foco o esquema de corrupção durante o governo Lula na Petrobras. Bom, como sempre, né, o Lula se saiu muito bem, né, ele se saiu muito bem de entrevistas, ele foi muito seguro, né, houve algumas cascas de bananas, mas que o Lula se saiu muito bem. Eu gostei quando o apresentador William Bonner ele começa a entrevista deixando claro que Lula não tem nada mais devendo à justiça, né, que é candidato a presidente da República, e deixou claro que o ex-juiz Sérgio Moro foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal um juiz parcial e, portanto, Lula estava livre já para se candidatar à presidência da República. Vamos aqui a alguns pontos assim, interessantes que eu acho que vale a pena a gente relembrar. A primeira questão é relacionada à corrupção na Petrobras, e aí a gente vê assim, tipo uma pressão para criar uma narrativa de que todo esquema de corrupção foi criado pelo Partido dos Trabalhadores, não é? A gente vê que foi exatamente por aí. Então, Lula se saiu muito bem nessa primeira pergunta, quando ele deixa claro que não se tem denúncia de corrupção, não se aparece os esquemas de corrupção, se não houver liberdade para investigar. E deixou claro que no governo do PT, no governo dele, a questão da transparência, a lei de transparência, a criação da CGU, a autonomia do Ministério Público, de Polícia Federal, né? Deixou muito claro que se não houver liberdade para os órgãos agirem, então evidentemente que não vai aparecer, a corrupção não vai aparecer. Portanto, se apareceu é porque houve liberdade, o governo deu liberdade para isso. Então o Lula deixou claro, olha, nós fizemos o possível para que houvesse a liberdade no sentido de se revelar os esquemas de corrupção que possa aparecer. Então esse foi um dos pontos importantes que eu achei em relação a essa pergunta, que Lula se saiu muito bem na sua pergunta. Outro ponto que eu quero destacar é sobre o Centrão, o apoio do Centrão, até na época do PT, os esquemas com o Centrão, não é? E aí Lula deixa muito claro que o Centrão não é um partido e que o governo não pode ser refém de um Centrão, de que você tem a Câmara dos Deputados, você tem o Congresso Nacional e você tem um governo dividido, um Estado com os três poderes, o Executivo, Legislativo e Judiciário, todos precisam ter sua autonomia, mas que no caso do Centrão isso é uma grande aberração. Agora, evidentemente que não se governa simplesmente com radicalismo, se não tiver diálogo com os diferentes, com os divergentes, com a oposição. Nenhum governo consegue fazer nada se não tiver diálogo com os demais partidos. Então esse foi um dos pontos interessantes. E aí eu gostei quando o Lula toca, olha, nós estamos no presidencialismo, então a gente não pode, no presidencialismo, ficar pensando, agindo como semipresidencialismo ou parlamentarismo, onde um grupo vai dizer o que é que o governo deve fazer e transforma o presidente da República num refém.
Então deixou claro, por exemplo, que o Bolsonaro, nesse momento, ele é refém do Centrão. O orçamento secreto que Lula fez questão de dizer que é uma aberração, né? Uma aberração. O presidente da Câmara, o Lira, ele tem o controle aí do orçamento secreto e ele quem manda, na verdade, no governo Bolsonaro. Então isso não pode acontecer. Isso aí é uma grande aberração. É preciso negociação, é preciso, quando a apresentadora ela pergunta o que é que vai fazer para mudar isso, o Lula responde buscando um diálogo. Conversar sobre isso, não dá para aceitar um esquema desse, né? A ideia de um orçamento secreto onde o presidente da Câmara controla tudo e impõe ao presidente da República o que deve ser feito, ele que libera, por exemplo, a verba. Então isso é sim uma aberração. Outro ponto também que merece destaque é quando os apresentadores, né, eles insistem na ideia da polarização PT-Lula, ou polarização PT colocando o MST no sentido de desqualificar, no sentido de radicalismo, e que o Lula deixa muito claro a importância do movimento dos trabalhadores sem terra, do movimento dos sem terra, hoje principalmente, que é um dos principais produtores de produtos orgânicos. Então, deixou muito claro isso, que o MST não é esse MST radical de 30 anos atrás, por exemplo. Mas a gente vê o tempo todo, durante a entrevista, os apresentadores, os entrevistadores, querendo polarizar, criar uma narrativa, insistir na narrativa de que Lula, o PT, é radical, existe o MST, os esquemas de corrupção foram feitos com o PT estava presente, mas deixou as coisas passar, o governo Lula também deixou as coisas passarem. Então a gente vê essa tentativa de manobras, dos entrevistadores no sentido de criar uma narrativa contrária ao PT e colocando o PT, de certa forma, como uma coisa radical para toda a sociedade. Então é muito importante também, acho outro ponto muito importante também que o Lula destaca, a ideia da polarização, que a polarização é importante, não o ódio, não o discurso do ódio. Ele lembra, inclusive, que no período que fez campanha, que o outro lado era o PSDB, era um período que você tinha as diferenças de pensamento, as diferenças ideológicas, mas não existia essa questão do ódio, de querer eliminar o outro, do discurso do ódio, de ver o outro como inimigo. Então, é preciso pacificar o país. É muito importante isso. Sobre o agronegócio também, quando a apresentadora ela faz alguma confusão sobre agronegócio e como o PT se apresenta, que o PT é contra o agronegócio, que Lula é contra o agronegócio, e Lula deixou claro que não é contra o agronegócio. Lula o governo, no caso o PT, é contra o radicalismo, contra os extremistas de direita, que tem, por exemplo, empresários de direita do lado do Bolsonaro, que querem armas, que querem matar aqueles que pensam diferente, então que tem todo um discurso de ódio. Ele vai mostrar que é importante o agronegócio, o Lula vai mostrar que o agronegócio ele é fundamental também para o país, e o agronegócio precisa atuar de maneira pacífica, respeitando também o meio ambiente. Então, os radicais de extrema-direita, por exemplo, do agronegócio, que são contra essa questão ambiental, essa discussão sobre a questão ambiental, a importância do meio ambiente, de preservação do meio ambiente. Então, isso aí que você pega e arma, isso aí é o que é o perigo para a sociedade como um todo. E também teve a casca de banana também, que os entrevistadores fizeram, quando tentaram relacionar o Partido do Trabalhador, o governo de Dilma, colocando Dilma e PT contra, aquela história de criar também uma narrativa para prejudicar, para desqualificar o governo do PT,
ou colocar Lula em contradições do que diz respeito às ações que a Dilma fez. E Lula deixou claro alguns pontos que ele discordava das ações do Lula, mas não de maneira que pudesse desqualificar tudo o que a presidente Dilma fez. Então, eu considerei de forma geral a entrevista muito boa, né? Entrevista muito boa, as questões foram bem colocadas e Lula, como sempre, né, respondeu muito bem cada pergunta, deixou muito claro a sua intenção, a sua bandeira de luta, de pacificar o país, de trabalhar para os pobres. Então isso aqui é importante e principalmente não ficar nessa história de discurso de ódio, de querer acabar com o outro, né, de uso de armas, né? E muito importante, o foco do Lula é no trabalho, na geração de emprego e renda, dar condições, cuidar das pessoas para que as pessoas possam ter alimento na mesa, cuidar do pobre, ter políticas sociais justas, e um destaque para a questão das universidades, para a educação, quando ele diz que nenhum país cresce sem educação, e lembra como construiu universidades, como também criou institutos federais de educação. Então, muito importante essa questão aí, tá? De forma geral, acho que a entrevista foi muito boa e Lula se saiu muito bem. É isso aí, se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal se não fez isso ainda e também ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, política, atualidade, cinema e literatura e muito mais. Também comente, dê a sua opinião, compartilhe e divulgue esse vídeo e divulgue o nosso canal. Até mais.